Sétima aula de literatura para o Escolha Educação. Sétimo livro de literatura brasileira, dos 9 livros da lista de leitura obrigatória da FUVEST 2025. Com Água Funda de Ruth Guimarães, nós encerramos a literatura brasileira. Ainda teremos pela frente A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz, autor português, e Nós Matamos o Cão Tinhoso, Luiz Bernardo Romuana, que é moçambicano. Beleza, coração? Então estamos aqui começando uma autora muito desconhecida e finalmente aí valorizada. Talvez por pouco tempo. Acho que a FUVEST errou aí em não manter, né, essa obra bem interessante, bastante interessante para o próximo ano. A mudança para o próximo ano ela é radical. Os 9 livros vão ser alterados. Poderiam permanecer com Água Funda da Ruth Guimarães. Mas aí é assunto para a FUVEST responder. Nós vamos simplesmente aqui falar um pouquinho da obra. Tá? A Ruth Guimarães, ela própria, né, se assumia, se declarava aí uma autora, né, a primeira mulher negra escritora, aquela que vai pesquisar a cultura popular e vai lutar por esses valores. Nascida em Cachoeira Paulista, é Vale do Paraíba, região que une, né, São Paulo e Rio de Janeiro, e ela vai passar boa parte da infância dela no sul de Minas. A história que ela vai contar no livro vai se passar mais ou menos nessa região. Vejam que ela vive aí um longo período, né, de 1920 até 2014. Então, né, Ruth Guimarães, esta obra, Água Funda, é praticamente ali a primeira obra dela. Teve um reconhecimento logo no início, quando foi lançada, e depois praticamente caiu no esquecimento. Está sendo agora, né, observada em função da lista da FUVEST. Então ela era uma profunda conhecedora da cultura popular, uma verdadeira pesquisadora de folclore, e ela vai inserir isso na obra. Vejam que a data de publicação ela é importante por vários motivos. Primeiro deles, uma jovem escritora, nascida em 1920, ela estava com 26 anos. Outro detalhe, o Brasil vivendo um período de transformações políticas. 1945 não só é o fim da Segunda Guerra Mundial, como também é o fim daquele primeiro governo Vargas, é o fim do Estado Novo, um período ditatorial. 1946, curiosamente, também é o aparecimento para a literatura brasileira do Guimarães Rosa, com o livro Sagarana. Então nós temos aí várias coisas, vários elementos importantes em relação à data de publicação do livro. E aqui ela se apresentando, que é fundamental para a gente poder entender. Eu conto a história da roça, de gente da roça, do caipira. Então, além de se declarar, né, uma escritora negra, uma mulher escrevendo, ela também se declara o quê? Caipira, defensora desses valores, defensora dessa cultura popular, dessa cultura de raiz. Tudo bem? E aí, lógico, né, se ela está valorizando muito esse aspecto, o que vai prevalecer na prosa dela? Aquela velha, né, conversa ao sabor da memória, a prosa fiada ao sabor da memória, os causos, a contadora de causos, aquilo que é bem próprio da cultura local. E aí alguns trechos que vão mostrar isso. Essas coisas aconteceram em qualquer tempo e em qualquer lugar, em qualquer parte. E como sempre se dá, ninguém aprendeu nada do seu misterioso sentido. Então, primeiro detalhe aí, fundamental. Assim como Guimarães Rosa é considerado regionalista por abordar o sertão de Minas Gerais, ele nasce na região de Cordisburgo, aqui a Ruth Guimarães também pode ser considerada uma autora regionalista. Ela vai falar, né, dessa região aí do interior.
interior de São Paulo, interior de Minas. Também dá para relacionar no sentido de nós termos aqui um regionalismo diferente dos anos 30. Por quê? Porque aqui nós temos aquela boa ideia do regionalismo universalista. O sertão é o mundo. É a expressão lá do Guimarães Rosa. Ela vai dizer o quê aqui? Que poderia acontecer em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer parte. Beleza, coração? Se poderia acontecer em qualquer parte, é universal. Então tem o pitoresco, aquilo que é próprio da região, o falar, a linguagem da região, aquilo que é típico, que é característico, mas tem também o que extrapola o local e vira algo universal. Ao falar da sua aldeia, acaba falando do mundo todo. É bem isso que ela está dizendo aqui para gente. Engraçado, as coisas mais bonitas são as mais repetidas e a gente nem percebe. Ou seja, né, as coisas mais simples, aquelas que marcam o nosso cotidiano, aquelas que estão presentes na vida de todos. E nem sempre se dá valor a essas pequenas coisas. Então é nesse sentido que a obra vai caminhar também. Nós vamos ter em Água Funda um narrador ou uma narradora, se preferirem, onisciente, que conhece tudo, que sabe de tudo, mas ela vai apresentar a história para a gente de modo fragmentado, recortado, a gente vai ter que compor aí um verdadeiro quebra-cabeças, mas sempre nesse sabor de prosa fiada, de conversa fiada. Vai lembrando e vai contando. E vai contando, ou seja, esse narrador em terceira pessoa, esse narrador onisciente, volta e meia ele se intromete, ele é um intruso. E ele vai se intrometer em primeira pessoa, conversando com o interlocutor. Então ela se dirige o tempo todo a um interlocutor, chama esse interlocutor de moço. Pode ser o leitor? Pode. Esse moço que pode ser o leitor é alguém que não está familiarizado com aquela cultura popular, com aquela cultura regional, com aquela cultura local. Então é como se ela quisesse, traduzir em miúdos, trazer para a gente esse conhecimento. Tudo bem? Como verdadeira e autêntica contadora de causos. Então, o foco narrativo aqui ele é extremamente importante, porque o tempo todo nós vamos ter o quê? A oralidade, a marca da oralidade, essa tradição oral de se contar histórias, de se contar causos. Deus que não me castigue se não é verdade, que eu não vi. Olha a primeira pessoa. Olha o narrador intruso. Olha o narrador se intrometendo na história. Soube por boca do povo. Então, muitas das histórias que são contadas pela boca do povo. E ela simplesmente vai ser aí, uma representante desse povo, filtrando, trazendo a história para nós. E óbvio, se tem cultura popular, se tem conhecimento popular, provérbios, os ditados populares. Um deles aqui, as coisas quando tem que ser, Deus não revoga. Então o destino está aí presente, quase que acima de qualquer outra divindade. Lembrando muito a mitologia grega nesse sentido. Deixa eu me achar aqui num cantinho, depois eu mostro o que está escrito aí. Cuidado, coração, com os dois tempos da história. Tudo bem? A narrativa vai fazer sentido no final. Os dois tempos acabam se cruzando. Você vai entender as relações entre as duas histórias que são contadas. Mas vamos didaticamente entender essa divisão. Primeira parte acontecendo ainda no tempo da escravidão. Local, fazenda a olhos d'água. Tempo da escravidão, final do século XIX. Beleza? E aí nós vamos ter como grande protagonista Sinhá Maria Carolina, Sinhá Carolina, ou simplesmente Sinhá. Sinhá que quer dizer senhora.
Ela é a senhora, ela é a dona do pedaço. É ela que manda em tudo ali. Tudo bem? Então ela, casada, sabia que era traída pelo marido, era algo ali mais ou menos aceito dentro dos costumes da época. O marido diz que vai viajar, vai sair. Ela avisa, ó, tive um sonho ali, um mau pressentimento. Ele foi mesmo assim. Caiu do cavalo, quebrou o pescoço, morreu. O que ela faz? Manda sacrificar o cavalo. Manda matar o cavalo. Isso é para mostrar um pouquinho do comportamento, da característica dessa Carolina, dessa Sinhá Maria Carolina. Ela contrata é modo de dizer, né, gente? Compra. Na época, os escravos eram comprados. Ela comprou ali a cozinheira Joana. Essa cozinheira Joana era casada. O marido dela, escravo. Poderia comprar também o marido dela, mas assim, para se mostrar senhora, poderosa, não quis comprar o marido da boa cozinheira que era Joana. Isso é para mostrar o comportamento dela. Olha agora o comentário que é feito, olha o conhecimento popular trazido pelo narrador. Ruindade, às vezes, é só falta de imaginar a tristeza dos outros. Imaginar mesmo bem pouco adianta. Ter dor de barriga é uma coisa, pensar na dor de barriga alheia é outra coisa muito diferente. Sempre parece que a dos outros dói menos. Opa! Uma mensagem aí do conhecimento popular que continua valendo, né? Falta de empatia, não conseguir se colocar no lugar do outro. Então a dor do outro se suporta com facilidade. Beleza? Então assim, a Carolina, né, indiferente ao sofrimento da Joana. Tudo bem, coração? Então só para caracterizar aí a protagonista dessa primeira parte. Falamos de escravidão aqui e de crueldade também na segunda parte, que vai ocorrer 50 anos depois da República, depois da abolição, em tempos aí, né, de um outro Brasil, beleza? Também teremos o quê? A relação de trabalho marcada pela exploração. Então vai aparecer em determinado momento da história um contrato de trabalho aí que chega a ser até pior do que a escravidão, ou uma simples manutenção desse trabalho escravo. Então, só para alertar que é algo que pode ser abordado aí numa prova, num vestibular. Beleza, coração? Então, aqui é só para... Já tinha contado essa história aí, tá bom? Vamos adiante. E aí, né? Outro conhecimento popular. Aqui se faz, aqui se paga. A Sinhá Carolina teve uma única filha, viúva já agora, né? Mas teve uma única filha, Sinhazinha Gertrudes. Tem a Sinhá, que é a senhora, a filha da Sinhá é a Sinhazinha. Sinhazinha Gertrudes está de namoro cerrado. Com quem? Com o filho do capataz Joaquim Dias. Gente, o capataz é um empregado. Tudo bem? A Sinhá Maria Carolina, caracterizada pela soberba, pela arrogância. Ela se acha melhor do que todo mundo. Ela vai aceitar o namoro da única filha dela com o filho do capataz? Não. Olha o detalhe agora. O rapaz será advogado. Ou seja, o rapaz está estudando. Ele vai se formar em direito, ele vai ser um advogado. Mas Sinhá Carolina não quer o casamento dos dois. Já que ela não permite, os dois vão fugir. Há um personagem secundário bem interessante ali, que é o Inácio Bugre, um índio, que tem verdadeira adoração pela Sinhazinha Gertrudes. E ele ajuda nessa fuga. O Joaquim Dias, que é o capataz, que é o pai do moço, acaba pedindo demissão. Óbvio, né?
Se sentiam que ele desprestigiado, era um ótimo capataz, era um ótimo empregado, mas pelo preconceito da Sinhá, ele acaba pedindo demissão e saindo. E a Sinhá, Carolina, vai ficar completamente sozinha na fazenda. Vão passar por ali vários capatazes, ninguém para muito tempo, até que aparece um moço. Esse moço, o narrador onisciente conta para nós, ele tinha sido expulso pelo próprio pai de uma outra fazenda da região, que é a Fazenda Limoeiro. Ou seja, né, não era lá boa coisa, não era lá boa bisca. Ele se aproximou e tornou-se o novo capataz na Fazenda Olhos d'Água. A Sinhá, vocês lembraram, estava lá completamente sozinha. Sinhazinha Carolina foi a moça mais bonita dessas redondezas e foi a mulher mais respeitada, apesar de ser dura de coração. O dura de coração, cruel. Dura de coração, soberba, arrogante, presunçosa, se achando melhor do que todo mundo. Só que, olha lá, até o dia em que o coração dela amoleceu. Boca falou, corpo pagou. Tamanho arreganho com a filha, olha aí, que até foi preciso a coitadinha fugir. Não permitiu que a filha se casasse com o filho do capataz. E agora, o que vai acontecer com ela? Vai se apaixonar por esse capataz. Opa, né? Então a boca falou, o corpo pagou. Ela vai pagar e vai pagar bem caro, né? Vai existir agora aqui, nesse final, quase desfecho da primeira parte, uma interrupção brusca. Por quê? Porque nem tudo se resolve. É meio que enigmático, né? Por isso que eu já lancei essa pergunta aqui. Eram duas pessoas ou uma só? Primeiro trecho que dá título ao livro, que é genial, né? A gente passa nesta vida como canoa em água funda. Passa, a água bole um pouco e depois não fica mais nada. Ou seja, coração, olha o conhecimento popular aí, né? Quanta sabedoria. Nós não somos lá muito grande coisa. Portanto, a nossa ação, né, por mais significativa que seja, né, ela passa. Passa, movimenta lá um pouco a água, mas passa. E aí, lógico, né, as coisas voltam à rotina, sem você. Lógico, né, isso vai acabar acontecendo com quem? Com a arrogante, com a soberba, né, Carolina. Já está antecipando aqui. E aí os comentários do povo. Quando ela resolve se apaixonar por esse capataz, vejam lá os comentários. O povo fala. Velha descabeçada, não está vendo que pode ser mãe do moço? Ou seja, ela é mais velha. Outro comentário. O moço está com um olho grande no dinheiro dela. E ela acaba apaixonada, perdendo essa arrogância toda, vendendo a fazenda Olhos d'Água, vendeu tudo, aprontou as malas e foi embora. Foi embora. Calma, ela vai voltar a aparecer. Só que aí, né, vejam a mensagem que é deixada. Foi o mesmo que Sinhá nunca tivesse existido. É como se essa Sinhá Maria Carolina tivesse aqui morrido. Ela não morreu, mas é como se tivesse acontecido isso. Então, mexeu a água funda lá deu uma mexida na superfície e depois, né, não fica mais nada. Tá bom? Guarda essa ideia aí porque ela vai voltar a aparecer. Tá bom? Agora a gente vai chegar na segunda parte da história, segunda parte da narrativa.
Outros tempos, chega a mencionar 50 anos depois, está aí, né? Faz bem 50 anos que a companhia ficou com a fazenda, como se fosse o quê? Uma empresa. Então vejam, né? Uma agricultura que deixa de ser aquela agricultura lá dos tempos até coloniais, imperiais, e já vai ser algo mais empresarial. Pelo menos neste início, na mudança de gestão, vamos dizer assim, há um tempo ali favorável. Nesse tempo, nesse espaço de tempo, quanta mudança. E olha lá o comentário que também é conhecimento popular, sabedoria popular. Então tudo floresceu, como floresce a baixada quando chega setembro. Por quê? Guarde isto. Quem é que está falando? Narrador. O narrador que conta a história em terceira pessoa, o narrador que é um observador, o narrador que é onisciente, mas que o tempo todo, essa marca de oralidade, de conversa fiada, de prosa, de bate-papo, de contar causos, vai se intrometendo e vai comentando. Olha lá, guarde isto. Está falando para esse moço. Está falando para esse moço que pode ser você, leitor. Porque o homem, por mais ignorante que seja, por mais cego, por mais bruto, gosta de ser tratado como gente. Recado dado, né? Então, a arrogância não leva a lugar nenhum. As personagens centrais, caracterizadas por essa arrogância, por essa soberba, por esse orgulho exagerado, vão quebrar a cara. Então é esse o conselho principal aí que o narrador está deixando. Quem vai ocupar essa segunda parte com destaque é a neta de Miro. Miro era irmão da Maria Carolina. Não era, né, personagem de destaque na primeira parte, só era citado. Tudo bem? Agora, a neta desse Miro, sobrinha neta então da Maria Carolina, tudo bem? Vai ser chamada de Curiango. É um apelido, né? Porque ela é uma moça cantadeira, tá sempre cantando. E aí a descrição da Curiango. Não é dizer que seja bonita de admirar. Não é bem boniteza. É uma coisa que puxa os olhos da gente, que arrepia, que enleia, que aquece e que umas mulheres têm e outras não têm. Naquele corpo com jeito de água corrente, virando curva em remanso sereno, ou de cobra que se balanceia para dar bote. Então tá aí a descrição da Curiango, que vai ser a personagem de destaque nessa segunda parte do livro Água Funda. A paixão está no ar? Vamos ter aqui uma outra paixão? Ou será que é o feitiço? O que vai ocupar aí como tema central essa segunda parte? Alguma coisa no ar faz doer as feridas antigas e os calos. Animal adivinha a chuva. Como? Sabe-se lá, há tanto mistério neste mundo. Lógico que a obra vai exaltar, vai destacar, vai privilegiar essas crendices populares, as superstições, a religiosidade popular. Então, os mistérios que ninguém explica. Ela tem algum poder do diabo naqueles olhos. Aquela diaba que me botou o feitiço. Quem é que está falando isso? Joca. Então, o par amoroso agora, aqui nessa segunda parte, tem que lembrar, Joca e Curiango. O Joca vai conhecer Curiango numa festa, festividades populares. Ele se encanta com ela. Mas quando ele se aproxima dela, é como se ele tivesse ali um surto. Ele vai aparecer num outro lugar, ele não entende nada. E ele acredita que foi enfeitiçado por ela. Mas é óbvio, a semente da paixão já está lá plantada. É o que diz o trecho agora. Ó. Quando é chegado o tempo, a semente nasce até em cima da pedra. Tinha chegado o tempo do Joca, e ele nem desconfiou disso. Guardou a semente no coração sem saber.
e esperou sem saber que ela brotasse. O Joca se apaixonou pela Curiango, mas não teve coragem. Achou que ela era ali, né? Uma feiticeira, uma bruxa, tinha parte aí com o capeta e acabou fugindo dela. Apesar de apaixonado, apesar de interessado por ela, mas o medo prevalece. E aí ele acaba se envolvendo com uma outra moça, uma outra menina do lugar, Mariana, que era mulher da vida, prostituta. Quando o Curiango reencontra o Joca, olha o que ele fala. Minha jaguatirica soberba. Até agora ela não se mostrou assim tão soberba. Quem era soberba era lá a dona, né, Maria Carolina, sim, a Carolina da primeira parte. Você tem razão de me fugir. Na verdade, quem fugiu foi ele. Eu não mereço você, não. Eu sou um perdido, metido com gente rampeira. Está se referindo aí, né, de uma forma bem ruim, né, a Mariana que está lá acompanhando. Tudo bem, coração? Então aqui existe uma paixão no ar, mas o que impede essa paixão, o obstáculo para que essa paixão se efetive, é esse mistério aí, que pode ser feitiço, pode não ser. Por enquanto, não sabemos. E aí é que vai ocupar, né, um bom destaque, um bom espaço dessa segunda parte, é a lenda da Mãe de Ouro. Coração, lendas. Lendas que vão compor o folclore, a cultura popular. Lembre que a autora Ruth Guimarães era conhecedora dessa cultura popular, era uma pesquisadora de folclore, e ela vai levar isso para o livro. Tudo bem? Onde mora a Mãe de Ouro? Mora no fundo da terra. Onde ela está, o ouro brota do chão, que nem mato. Quando vai mudar de lugar, vira uma bola de ouro tão bonita que parece fogo riscando o céu. A gente enxerga um minuto só aquilo, avermelhado no ar. Depois some. Eu. Quem sou eu? Narrador. Olha o narrador em terceira pessoa se intrometendo mais uma vez aí em primeira para fazer comentários nessa conversa, nessa prosa fiada com o moço, com o leitor. Eu já vi com esses olhos que a terra há de comer, a Mãe de Ouro se mudando de olhos d'água. Aí o Joca entrou no meio da conversa. O Joca, olha lá, essa relação é fundamental. O Joca vai se mostrar aqui descrente, vai se mostrar cético e pior, né? Ele zomba das crendices populares. Ou seja, ele está demonstrando aqui uma certa arrogância, uma certa soberba. Opa, junta as pontas aí. Quem era soberbo lá na primeira parte? Assim a Carolina. Quem vai ser o soberbo aqui na segunda parte? O Joca. Principalmente né, pelo que ele vai falar agora. Olha lá. Mãe de Ouro, espichou o beiço com pouco caso. Mãe de ouro, mãe de bosta. Com perdão da má palavra. Aquilo é uma estrela que mudou de lugar. Ou seja, ele vem até, com um certo conhecimento científico, debochar das crendices populares, do conhecimento popular, da sabedoria popular. Joca não acredita em boitatá, curupira, saci, mãe de ouro, ou seja, ele não acredita em nada, em nenhuma dessas lendas que compõem o folclore e a cultura popular brasileira. E aí vem o recado, né? O conselho quase. Se não acredita, não abuse. Ele debochou, ele abusou. Ela, a Mãe de Ouro, escutou a praga e veio. Opa, opa. Então, quem está enfeitiçando Joca, quem está levando Joca a ter esses surtos todos, em que ele perde a consciência, não é a Curiango a responsável por eles, por esses surtos, mas sim a Mãe de Ouro. Tudo bem, coração? Então, olha lá, né? A mesma soberba da dona, da Sinhá Carolina.
A gente neste mundo não é nada. Lembrou do título da Água Funda? Mexe um pouquinho a água e passa. As coisas continuam. Ou seja, a gente não é lá tão importante assim. Não pode saber de todas as coisas que Deus fez. Então, como é que eu vou querer, né, afirmar categoricamente que existe ou não existe? Não era feitiço de Curiango, não. Era a mãe de ouro que estava me perseguindo. Acabou o medão que ele tinha do feitiço e viu que Curiango era boa e doce como mel de jati. Perto dela não me sinto nem pobre nem triste, nem cansado nem doente. E aí Joca e Curiango acabam se casando e tendo uma filha. Mas Curiango era uma santa e me quis assim mesmo, antes não tivesse querido. Quem é que vai acabar sofrendo as consequências aí do ato, né, do Joca? A Curiango. Óbvio, ela está casada com ele, né? E ele, né, foi arrogante em relação às crenças populares, às lendas. E o castigo vem a cavalo. A gente vai citando aí os provérbios, os ditados populares todos. O inferno é aqui mesmo, moço. Olha aí o moço, o interlocutor, aquele que está lá ouvindo tudo que o narrador tem para contar, os causos desse narrador. Quem faz a Deus paga ao diabo. Essa é a lei. Então reparou nos olhos dele? Estavam abertos, mas parecia que não enxergava. Está dormindo. Opa! Estamos falando aqui do processo de enlouquecimento do Joca. Olha aí. Já falamos de uma outra obra da lista de leitura obrigatória FUVEST com o tema da loucura. Quincas Borba, Machado de Assis, o Rubião, apaixonado, né, pela Sofia, que acaba enlouquecendo e mudando de personalidade. Ele vira lá o imperador Luiz Napoleão. O Joca está perdendo a consciência. O Joca está enlouquecendo. Quando os ataques pegaram a miudar aqui de amiúde, de ficar mais constante, deu de ficar calado horas e horas. Nos poucos momentos de lucidez, vejam o que ele diz. Tudo se desmancha dentro de mim, está anoitecendo dentro da minha cabeça. Ela, a mãe de ouro, que ele não acreditava, está me chamando e qualquer dia vou atrás dela por aí. E bem mais tarde, com o enfeitiçamento da mãe de ouro, Joca pegou a andar, feito judeu errante. Ou seja, ele vai virar um andarilho. Ele vai virar uma espécie o quê, né, de um mendigo perambulando pelas ruas, completamente enlouquecido. Tem relação aí com o Rubião e também com o Quincas Borba? Tem. Tá? Ele não morreu, mas é a mesma coisa. Ou seja, aquele Joca consciente, casado com Curiango, pai de uma filha, esse praticamente morre e deixa de existir. Vai sobrar no lugar dele o quê, né? Esse andarilho, esse mendigo, esse maluco que fica ali na região. Tá bom? Falei que o castigo vem a cavalo. Por quê, coração? Porque ele acontece em dose dupla. Nessa segunda parte, que ocorre praticamente aí 50 anos depois da primeira, tem uma figura enigmática que também é uma espécie de mendiga, também é uma lunática, vive pedindo esmola. E eles chamam ali na região de Choquinha. Quem é essa Choquinha? Adivinharam, né? Choquinha é Sinhá? Não é. Sinhá era a outra. Choquinha foi Sinhá. E aí vem a história da Maria Carolina. Aquela história que ficou ali fragmentada, mal contada ou contada pela metade, agora ela vai ter um desfecho. Choquinha foi Sinhá. Deixou de ser Sinhá e passou a ser Choquinha. Lembraram? O Rubião deixou de ser Rubião e passou a ser
Luiz Napoleão. E essa loucura para ele foi uma bênção, né? Conviver com o fracasso teria sido muito pior. Talvez seja a mesma ideia aqui. Já viu como lagarta vira borboleta? Elas são a mesma coisa e ao mesmo tempo não são. Cada uma é uma. Sinhá andou o caminho de diante para trás. Foi a borboleta que virou lagarta. Então aquela Sinhá, toda poderosa, soberba, arrogante, que agora pede esmola, que agora anda nas ruas, que agora depende da caridade do povo. Perceberam? Deixou Sinhá sentada no banco da estação de trem. Ela vendeu a fazenda Olhos d'Água, estava com o dinheiro, estava com as malas e ia viajar junto com aquele rapaz, que era o capataz dela. Aquele que foi expulso pelo próprio pai da fazenda Limoeiro. Todo mundo alertava, ele está de olho no seu dinheiro, você tem idade para ser mãe dele. E mesmo assim, ela quis acreditar na paixão. O rapaz foi tirar as passagens. O moço do limoeiro tinha fugido, levou todas as malas, levou todo o dinheiro. Então imaginem, né, para aquela mulher arrogante, prepotente, dona de si, dona de tudo, dona do mundo, ter sido enganada dessa maneira foi um choque terrível. Olhos arregalados de gente louca. Tenho vergonha de voltar depois do que aconteceu. É óbvio, ela não quer voltar, né? Ela não quer ser mais ela mesma. Ela não é mais Sinhá, ela não é mais senhora de nada. Sinhá Carolina virou, num primeiro momento, Nhá Baldeação, que é a baldeação do trem. Depois virou Choquinha, uma idosa que vive ali pedindo esmola. Cruel, né? Então, a mesma história vai acabar se repetindo. E pelo mesmo motivo, pela soberba, pela arrogância. Lembra qual é a ideia central aí? Nós não somos nada. A água mexe um pouquinho e depois volta a ficar do mesmo jeito. Essa é a passagem humana. E aí cala-te boca, porque o narrador quer comentar, mas depois ele percebe que ele também está querendo ser arrogante e desiste a tempo. Olha lá. Se aconteceu, é porque era bom que acontecesse. Então, está no destino. Lembra? Destino aqui é colocado como algo bastante importante. Para fechar, é uma obra, né? Não vou dizer complexa, mas é uma obra que exige aí bastante atenção em função desse enredo fragmentado. Quando você começa a amarrar as pontas, aí fica mais fácil compreender a narrativa. Tudo bem? Já disse e vou repetir para a gente poder fechar. Regionalismo vai mostrar situações que acontecem no interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Regiões que ela bem conhecia porque ela viveu nesses lugares. Já disse e vou repetir, dá para associar sim com Guimarães Rosa. Aliás, essa obra está entrando na lista justamente no lugar do quê? Do Campo Geral, do Miguelim, do Guimarães Rosa. E vai valorizar, assim como também o Guimarães Rosa valorizava, a religiosidade popular, as crendices, a cultura popular, as lendas, o folclore. Nesse sentido, dá para a gente relacionar, sim, uma relação de intertextualidade com a geração de 22 do modernismo, principalmente com o Mário de Andrade. Mário de Andrade, considerado o Papa do modernismo de 22, ele viaja o Brasil inteiro pesquisando folclore, cultura popular, canções. Ele era músico, professor de piano. Boa parte do que ele conseguiu nessas pesquisas, ele vai colocar no livro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de 1928. Uma obra que está lá retratando o povo brasileiro. E ele valoriza o tempo todo o quê? Cultura popular, folclore, lendas.
E não dá para deixar, né, de citar num livro que valoriza tanto aí as crenças, né, que desafia os céticos. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Hamlet, o príncipe da Dinamarca, de William Shakespeare. Então, depois dessa, né, tá na hora da gente encerrar. Então, uma bela obra, um belo livro escolhido pela FUVEST. Pena que vai ficar só neste ano. Só vai ficar na lista neste vestibular 2025. Para o próximo ano já, né, muda tudo. Beleza, coração? Então, mais uma vez, reiterando o pedido para vocês. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal Escolha Educação. Dê uma força para nós aí. O canal precisa crescer, principalmente o número de inscritos, para a gente poder atingir aí o maior número de pessoas. Beleza, coração? Valeu, aquele abraço.